Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar sobre como está a minha gravidez hoje, como anda a minha gravidez até aqui, como está indo a minha gravidez até aqui. E conto muito com a sua presença, espero que você goste. Se você está no YouTube, deixe sua curtida, o seu comentário e venha participar aqui comigo. Vocês veem que eu tô um pouco ofegante, né? Isso é algo que a gravidez também nos causa, né? Nos traz. E eu já estou no 7º mês, com 29 semanas. Então, nós temos muita coisa aqui para ser falada. O último vídeo que eu fiz, apenas pelo Instagram, eu cheguei a contar que no ano passado, em mais ou menos fevereiro para março, eu e meu esposo descobrimos uma gravidez. Descobrimos que estávamos grávidos, mas com uma semana ficamos sabendo que havíamos perdido esse bebê. E naquele momento a gente decidiu seguir, né? Continuar com a esperança de ter um filho, mas a gente estava triste, né? Meu esposo passou por momentos bem delicados, assim, de ficar bem frustrado, até porque depois que perdemos o bebê, nós descobrimos que o hospital onde estávamos, lá em Balneário Camboriú, ele estava passando por uns momentos delicados, onde algumas crianças, né, chegaram a falecer naquele hospital. Então a gente ficou preocupado, né, se realmente foi um aborto voluntário ou se teria sido algum erro médico. Mas o fato aqui não é sobre, né, a perda do bebê, mas sim sobre a geração de uma nova criança que está aqui no ventre e que estamos muito felizes em recebê-la, né? Nessa espera, nessa longa ou curta espera, mas que nós estamos muito felizes. E com o passar do tempo, né, isso foi mais ou menos fevereiro para março, a gente foi passando o ano, a gente morou em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no ano de 2024. E quando chegou no final do ano, eu e meu esposo íamos participar de um evento do Wendel Carvalho, o Protagon. E eu comecei a suspeitar de que eu estava grávida, né? Os mesmos sintomas, seios inchados, a menstruação atrasada, algumas coisas começaram a dar sinais de que tinha um bebê a caminho. E por coincidência, no mesmo tempo, estava chegando muitas mensagens do evento falando que grávidas, que gestantes não poderiam participar do evento por conta de mexer muito com as emoções, por conta de atividades que seriam feitas e que poderia trazer um certo desconforto. Então eu fiquei muito incomodada. E eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não queria estar grávida naquele momento, porque o Protagon já fazia 3 anos que eu queria participar desse evento. E ainda não tinha acontecido. E logo naquele momento onde eu ia participar, como assim, né? Eu não poderia participar. Então, nós decidimos fazer um teste de farmácia e deu negativo. Eu ainda cheguei a tirar uma foto, né? E deu negativo o nosso exame. Nós fomos pro evento, foi maravilhoso. Nisso, quando foi em fevereiro desse ano de 2025, eu e meu esposo nos mudamos, né? Finalizamos a nossa estadia em Balneário Camboriú e fomos para Blumenau, que é a terra dele, né? Terra de origem, de onde meu esposo nasceu. E nisso nós fomos para casa da minha sogra. E o mais engraçado é que assim que a gente chegou na casa da minha sogra, minha mãe virou pra mim e falou: Sheila, não vai engravidar aí. E eu falei: tudo bem, mãe, vou fazer conforme combinado. Fevereiro, né? Quando nós chegamos em Blumenau, era começo de fevereiro. E ali o mês foi passando, né? Nós estamos ali na estadia, ficamos ali na casa da minha sogra por um tempo. Comecei a perceber que aqueles sintomas teriam voltado, né? Eu estava sentindo novamente seios inchados, menstruação atrasada. Na verdade, minha menstruação, se eu não me engano, foi começo de fevereiro de 2025. Então, isso que eu estou contando, provavelmente foi ali no começo de março, né? Quando seria a época de vir a nova menstruação.
E eu comecei a perceber que estava atrasada, comecei a perceber, né, o corpo um pouco mais inchado, essas coisas. Eu comecei a suspeitar, mas eu não queria fazer um teste. Até porque eu pensei, nossa, se no final do ano, em dezembro, eu senti as mesmas coisas, agora eu tô sentindo de novo, então talvez não seja uma gravidez, né? Talvez seja só uma especulação e não tenha com o que me preocupar. E fui deixando na espera da menstruação chegar. E a menstruação não chegava. Então, ali por volta de março, final de março, nesse dia eu até estava brigada com o meu esposo. Ele foi pro parque para jogar bola e tínhamos comprado um exame de farmácia, né? E eu ali naquela ansiedade, naquela espera, agoniada, eu aproveitei que ele tinha ido pro parque, peguei aquele negócio e fiz ali o exame com a urina, né? No banheiro, eu estava sozinha em casa, fiz aquele teste. Para minha surpresa, mas na verdade já era quase que certo, né? Não tinha muita dúvida sobre aquilo, porque já tinha mais de um mês, né? Já tinha quase um mês, na verdade, que estava atrasada a menstruação. Então, como que poderia ser algo diferente? Foi que eu peguei uma folha de papel em branco e escrevi: você vai ser papai. Coloquei um sorrisinho, né? Aquele sorrisinho que a gente desenha com os 2 pauzinhos e um tracinho. Peguei o exame, coloquei em cima da folha e coloquei na cama do meu esposo. E aí, quando ele chegou, né, como a gente estava num momento assim, numa situação ruim, ele chegou meio apressado, já foi logo pro banheiro. Ele viu que tinha algo na cama, olhou assim, mas seguiu reto pro banheiro, não olhou. E eu até tentei filmar, tentei fazer uma filmagem, né, na hora que ele visse, mas como ele não olhou, ele foi direto pro banheiro tomar banho, então eu não consegui gravar. Mas depois ele veio, né, olhou aquele teste ali e ele, sério, tem certeza? É isso mesmo? E a gente se abraçou e naquele momento ali a gente acabou fazendo as pazes, né? Não tinha outra situação a não ser aquela. E ficamos felizes, ficamos surpresos. Ele ficava receoso, né? Sempre perguntava como é que tava. E graças a Deus as coisas foram caminhando bem. Naquele período que a gente perdeu também, né? A outra gestação, tem um amigo querido, né, da nossa igreja lá de Balneário, é um profeta de Deus, que virou para mim no momento, a gente estava fazendo um curso de casal e ele era o preleitor do curso. Então, teve um momento do curso em que ele virou pra gente e falou assim, virou para mim e falou: Sheila, você é fértil. E naquele momento, eu olhei para o que ele falou e eu fiquei, né, me perguntando por que ele estava falando aquilo. Mas, ao mesmo tempo, Deus estava confirmando no meu coração. Deus estava falando aquilo para mim, para que eu continuasse crendo, né? De que, independente da perda, independente do tempo que passasse, independente das situações, eu era fértil. E um dia o Senhor me daria a honra de gerar uma criança, de gerar um filho ou uma filha. Para nossa alegria, o que ele falou naquele momento foi algo que me deu esperança para até o momento em que eu descobri que estava grávida novamente. Vamos lá então falar um pouco assim, né, sobre os primeiros meses. Nisso eu e o Bruno não queria contar para ninguém, porque da outra vez a gente contou para os familiares e alguns amigos, né? Tinha apenas uma semana, mas a ansiedade era tão grande que a gente não conseguiu esperar muito tempo para contar para as pessoas. E naquele momento eu falei: amor, eu acho que a gente devia esperar um pouco mais do que da outra vez. E ele concordou. Porém, nós estávamos na casa da minha sogra. Como iríamos esconder isso dela, né? Já que eu já havia percebido mudanças, né, no corpo, já que provavelmente viria alguns enjoos, alguma coisa assim. A gente decidiu contar para ela, né? Na verdade, não ficou muito estabelecido que ia contar. E foi até engraçado, porque foi num final de semana, dia que ela estava em casa, e estávamos eu, meu esposo, a mãe dele e a irmã dele, que, né, ainda é criança, ainda tem 9 anos de idade.
Então, a gente sentado na mesa para jantar, para almoçar. Ela chegou a falar, a comentar algo, e ele falou assim: não, nós estamos em 5. Aí ela olhou para ele: hã? Aí até eu olhei para ele: hã? Como assim 5? Aí ela: a Sheila tá grávida? Gente, aquele momento até pra mim foi uma surpresa, né? Eu fiquei engasgada, não sabia o que falar, porque eu não queria que tivesse sido daquele jeito, nem esperava que ele fosse contar naquele momento. Então foi algo inusitado. Foi divertido, né? E a primeira roupinha que nós ganhamos veio da minha sogra, né? Gratidão, sogra. Ela, graças a Deus, abraçou essa causa conosco. Então, nós começamos a contar, né, para os nossos familiares. Já tinha mais de um mês, né, a gestação. E cheguei aí no posto, fui fazer o pré-natal, primeiro pré-natal, fiz os primeiros exames e graças a Deus tudo bem. Então, assim, quando nós descobrimos, eu já devia estar de um mês e pouco, né? E nos primeiros meses, nos 2 primeiros meses, 3 primeiros meses, eu senti muito sono durante o dia. É tanto que às vezes o Bruno queria ir pro parque, eu não queria ir, eu queria ficar em casa dormindo. E a gente dormia tarde, acordava tarde, então era muito sono. Eu tive muitos gases, gente. Antes da gravidez, eu já tinha um probleminha de não conseguir usar roupas apertadas, roupas que marcassem o abdômen, né? Que pressionassem o abdômen. Então, já era algo que eu já sentia. Mas no começo da gravidez, eu tive muita. À noite, tinha dias que eu passava mal a noite toda, né? O Bruno ficava agoniado, porque além de eu não dormir, ele também não conseguia dormir. Então, foi um período bem difícil. Eu confesso pra vocês que até aqui, hoje nós estamos de 7 meses, de 29 semanas, e até aqui esse foi o período mais difícil, né, desses gases, porque eu não conseguia dormir, eu sentia dores no corpo, dores nas costas, por conta dos gases, e então foi bem complicado. Também fiquei com muito estresse, fiquei muito estressada, minhas emoções estavam à flor da pele, qualquer coisinha eu tava discutindo, eu tava brigando, eu tava gritando, nossa, foi bem difícil, bem complicado, gente. Meu marido seja honrado, que Deus o honre por ele ter passado por isso e ter passado muito bem. Minha vontade de urinar aumentou, já tinha aumentado já no começo, né? Eu ia no banheiro toda hora. Enjoo. As pessoas sempre perguntam sobre enjoo. Ah, você enjoou? Você vomitou? Gente, não vomitei nenhuma vez. Nenhuma vez eu vomitei. Enjoo. Enjoei comidas? Não muitas, né? O que eu tinha enjoo era mais do cheiro das coisas. Então, eu enjoei o cheiro do meu esposo, né? Perfumes, eu não aguentava. Minha sogra tinha comprado um perfume novo e o perfume dela era muito bom. Só que eu não conseguia sentir o cheiro do perfume dela. Quando ela passava de manhã para ir trabalhar, eu me sentia muito mal, me sentia muito enjoada. Ela nem sabe disso. Se ela ver, ela vai ficar sabendo. Então, assim, tinha cheiros que eram muito característicos, muito específicos para mim. Então, o cheiro do suor do meu esposo me enjoou. O desodorante dele, que na semana anterior eu tinha falado, nossa, é muito bom esse cheiro. Eu tava enjoada, já não queria mais saber do cheiro do desodorante. O café, eu enjoei o cheiro do café. Mas isso foi bom, porque eu não sou viciada em café, não sou amante do café. Mas isso foi bom, enjoar o cheiro do café, porque me ajudou a tirar o café. Como o gestante geralmente não pode tomar cafeína, muita cafeína, só uns 200 ml por dia, então eu já aproveitei e tirei o café da minha rotina, né? Tirei o café da manhã, o café do meu café da manhã e, enfim, da tarde, qualquer hora que seja. Acabei tirando o café de vez, porque era um cheiro que eu não suportava. É tanto que até hoje o meu esposo, ele toma café e ele vem me beijar, porque ele sabe que me irrita. E aí ele quer me irritar com isso. Mas até hoje, o cheiro do café é algo que me faz, não me faz sentir bem. Minha barriga ficava inchada no final do dia. Tipo assim,
estufada, entende? Qualquer coisa que eu comesse, eu ficava estufada. E agora, nesse período da gestação, né, dizem que os órgãos, né, têm menos espaço, né? A criança está ocupando mais espaço ali dentro da barriga, então os órgãos têm menos espaço para poder trabalhar. Mas o mais engraçado é que hoje parece que os meus órgãos estão funcionando muito melhor do que antes. Eu acho que a mudança, o começo da mudança no corpo, né? O começo de ser pressionado, né? Porque o útero está se preparando ali para receber o bebê. São coisas que acabaram afetando no início da gravidez, né? Também tinha muita falta de apetite, às vezes não queria comer, não sentia muita fome. Já depois desse período dos primeiros meses, eu já comecei a comer muito. Então, meu esposo até fala que eu aprendi a comer com ele, porque eu comecei a comer muito. Já no começo eu já tinha falta de apetite, não queria comer, às vezes não queria jantar. Outra coisa que me incomodou muito nos primeiros meses. E os primeiros meses que eu falo pra você é do primeiro ao terceiro. Por quê? O primeiro eu nem sabia que eu tava grávida, né? Não tinha certeza. Ao segundo e o terceiro foram os primeiros meses pra mim, né? Então, assim, até o terceiro mês era uma baba que eu tinha na garganta. Então, eu tinha vontade de cuspir o tempo todo. O tempo todo eu cuspia pra cá, cuspia pra lá. Era algo até que agoniava, né? Deixava as pessoas agoniadas, mas eu não conseguia porque tinha uma baba aqui o tempo todo. E eu cheguei a pesquisar, cheguei a olhar e realmente dizem que é normal, né? Na gravidez. É normal essa questão da baba. Mas era algo que me incomodou bastante. Na verdade, são as coisas que mais me incomodaram. Uma coisa que eu cheguei a fazer, gente, era anotar, né? Anotar as coisas que eu fazia, anotar o que eu sentia, anotar como eu estava, coisas que eu precisava perguntar para o médico, né? Dúvidas que eu tinha, tudo que eu sentia eu chegava a anotar para falar com o médico. Então, eu cheguei a fazer algumas perguntas, algumas coisas, mas sempre coisas bem tranquilas. Durante o começo da gestação, lá em Blumenau, eu e o Bruno se manifestaram algumas manchinhas na gente. E muitas manchinhas apareceram aqui perto da auréola do seio. E então eu fiquei um pouco preocupada, que eu falei, nossa, a criança vai nascer e eu tô com essas manchinhas. Então a gente foi no médico, né? Consultou, o médico passou alguns remédios, algumas coisas pra gente usar, o que não melhorou muito. Acontece que depois que a gente veio pra cá, porque o que aconteceu? Nesse meio termo, nesse tempo da gestação, quando eu estava mais ou menos no terceiro pro quarto mês, eu e o Bruno viemos morar em Brasília. Eu sou de Brasília, o Bruno de Blumenau. Então hoje nós estamos em Brasília, pra graça de Deus. Né? Nós viemos pra cá pra visitar a minha família, mas quando a gente estava aqui, decidimos que íamos ficar aqui, né? Que eu iria ganhar neném aqui, ficar perto aqui da minha família, enfim. E nesse meio tempo de estar aqui em Brasília, as manchinhas começaram a diminuir, começaram a meio que desaparecer. Só que agora, nessas últimas 2 semanas, eu percebi que eu tô com uma manchinha aqui. Então até já passei uma pomada, mas ela ainda tá aqui visível. O médico não chegou a constatar exatamente o que significava. Então eu falei com o médico, né, sobre a questão da baba, sobre a questão dos gases. Ele me passou cortisol, ou me passou remédio para gases, né? E para eu tomar. Então, quando eu sentia que estava muito forte, eu tomava o remédio, melhorava um pouco. Cheguei a perguntar das posições para dormir. Então, o que eles recomendam, né? Dormir do lado esquerdo, porque tem uma veia, né, que ajuda a passar
que vem da perna, e aí ela ajuda essa circulação, né? Aí o mais engraçado é que antes, até o 6º mês, mais ou menos, o 5º mês, 6º mês, mais ou menos, o 5º mês, a melhor posição para me dormir era o contrário, era o lado direito. O lado esquerdo eu ficava incomodada, e o lado direito para mim era mais fácil de dormir. Então assim, né, a gente tem que ver a nossa adequação para dormir, a nossa adequação conforme o nosso caso, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas agora eu percebo que do 6º mês para cá, né? Agora estamos no 7º, do 6º para cá, eu tenho percebido que os incômodos da noite, eles aumentaram. Então, na hora de dormir, o que hoje eu uso? Eu comprei aquela almofada, que ela é um U, né? Ela é assim, no formato de um U. Então, ela vem aqui assim e desce aqui. Eu vou, viro de lado, coloco o braço por baixo da almofada e esse daqui eu fico solto em cima do corpo, o outro braço. Mas é uma almofada que tem me salvado, gente. Eu até quero indicar. Se você é solteira, essa almofada é muito boa também. Eu uso essa almofada, né, para poder dormir. E ela tem me ajudado na questão das posições. Hoje, o meu lado melhor de dormir é realmente o lado esquerdo, que os médicos recomendam, né? Questão de relação sexual, eles recomendam que seja livre, né? Enquanto estiver fazendo bem, enquanto você não estiver incomodada, questão de posição, essas coisas, tranquilo. Aí eu comecei também a sentir umas pontadas no lado esquerdo da bexiga, mas como se fosse uma cólica, sabe? Outra coisa muito importante, os remédios que eles recomendam. Remédios básicos, o ácido fólico, né? Que geralmente é tomado antes da gestação ou nos 3 primeiros meses, até o 3º mês. E o sulfato ferroso, que aí houve uma contradição. Em Blumenau me recomendaram tomar de um período, da 20ª semana, se eu não me engano, até o final, até um certo período. E aqui em Brasília, eles me recomendaram tomar pela gestação toda. Inclusive, hoje no pré-natal, me recomendaram que eu deveria tomar depois da gestação também, por uns 3 meses. Então, é meio controverso. Hoje me passaram também um outro remédio ali, que também disse que é muito importante para precaução de pré-eclâmpsia, né? Eu cheguei a perguntar sobre pré-eclâmpsia, a médica até meio que foi... Eu achei engraçado, porque ela só virou para mim e falou: está preocupado com isso, né? Por que você quer saber disso agora? Não se preocupa com isso agora. E eu fiquei me perguntando, mas quando então, né, me preocupar? Uma coisa que eu falo pra você, cada gestação é uma gestação, né? Eu vejo muita gente reclamar que a gestação foi difícil. Muitas vezes a gente culpa os nossos filhos, culpa a criança que tá até no ventre, né? E coloca defeito na gestação, mas cada gestação é de um jeito. Então, a gente vai aprender com outras pessoas, a gente vai aprender com os processos que são usados, mas não quer dizer que você vai passar pelas mesmas coisas que aquela pessoa passou, né? Que a sua vai ser do mesmo jeito, que você vai sentir as mesmas dores, que você vai passar pelo mesmo processo. Do 3º pro 4º mês, eu comecei a sentir umas cólicazinhas no pé da barriga, né? Aí os gases já foram diminuindo mais, já estava bem mais tranquila, as roupas começaram a ficar apertadas. Então, minhas roupas de sem gravidez estão lá em Blumenau, a maioria, porque já não estava cabendo mais nada quando eu vim para Brasília. Então as roupas começaram a ficar apertadas, sabe aquela calça jeans que você ama e você vai fechar e ela não fecha. Até tentei usar alguns truques, né, de colocar o laço de cabelo em um botão pro outro, mas serviu por pouco tempo. Eu ainda ficava muito nervosa, comecei a sentir dores na cabeça, sabe, como se minha pressão estivesse aumentando, como se eu ficasse muito irritada. Isso me deixou um pouco triste, né, gente, porque
quando a gente fica estressada, nervosa, a gente acaba descontando em pessoas que não merecem, né? Comecei a acordar muito à noite. Acordar mesmo, assim. Não por conta dos gases mais, né? Mas eu acordava de madrugada. Muitas vezes eu até perguntava, será que é Deus que quer falar comigo, né? Porque eu tava acordando muito de madrugada. E aí eu falava, não, eu tenho que dormir, tenho que descansar, né? Porque dizem que a gente tem que aproveitar enquanto o neném não nasce. Então, o corrimento, né, na calcinha, começou a ficar um corrimento mais forte, um corrimento mais grosso, né, mais amarelado. Mas também é algo que eles consideram normal. Eu ia no banheiro de 2 a 3 vezes na noite, né, comecei a levantar bastante. Hoje eu tenho ido umas 2 vezes, mais ou menos, depende da noite. Mas ir no banheiro várias vezes é algo que acho que desde o início acontece comigo. No 4º mês já comecei a sentir dores na lombar, né? Talvez a minha lombar não estava fortalecida, né? Até porque eu não estava fazendo exercício físico, não estava na academia, nada disso. Então, algo para quem é gestante, para quem pretende, né, gestar, para quem pretende ter filho, gerar um filho, para quem pretende passar por esse processo, é importante a questão dos exercícios, né? Fazer os exercícios antes da gravidez, fazer exercícios durante a gravidez, para essas coisas, né? Fortalecer a lombar, fortalecer a coluna, fortalecer as costas, as pernas, os pés, são muito importantes mesmo. Porque agora mesmo eu estou num período em que começaram a inchar as pernas, começaram a inchar os pés, começaram a inchar as mãos à noite. De manhã, quando eu acordo, meus dedos estão inchados. Às vezes eu tenho que tirar a minha aliança para poder conseguir continuar com isso. Só que essa questão do inchaço, ela é pré-indicativa para eclâmpsia, para pré-eclâmpsia. Então, tem que ficar atento, tem que prestar atenção, tem que estar sempre se orientando em relação a isso. Teve uma médica que me orientou a tomar hidróxido de alumínio. Gente, estou lembrando que eu não me recordei de procurar saber para eu tomar. Durante esse processo, nos 3 meses eu fiz uma ecografia, né? Nos primeiros 3 meses eu fiz uma ecografia. E foi quando eu soube realmente a questão das semanas, quanto tempo eu tava, né? Se o bebê tava tudo bem. Foi até engraçado que na ecografia, gente, teve uma hora que fazia assim, ó, mexia, era muito engraçado. Até lembrei agora, porque hoje no pré-natal, o enfermeiro falou assim, nossa, mas ela é muito inquieta. Só que, gente, ela fica muito tempo quietinha aqui dentro. Mas tem hora que ela mexe muito mesmo. Mas hoje, logo na hora da consulta, ele foi escutar o coraçãozinho e ela tava que mexia. E aí eu lembrei da ecografia que eu fiz. Tem a ecografia morfológica que eu fiz com 24 semanas, né? Que foi quando eu descobri o sexo. A gente descobriu o sexo, né? Mas essa morfológica só pode fazer até as 24 semanas. As vacinas, que são muito importantes, né? Tem vacina de tétano, vacina de hepatite B, vacina da febre amarela, vacina da H1N1, que eu escolhi não tomar, influenza, né? E a do Covid também escolhi não tomar. E hoje também eu tomei aquela DPCA, alguma coisa assim, que também serve para coqueluche e que é bastante importante, né? Pra gente poder se prevenir e prevenir o nosso baby. Aulas pré-natais, eu às vezes pesquiso no YouTube mesmo, né? Eu estou fazendo acompanhamento médico particular, não, público. Particular não, mas é público, né? Tem sido bom, graças a Deus. E durante esse processo, algumas coisas eu tenho que pesquisar na internet, né? Porque eles não mostram. Então, tipo assim, aula pélvica, que eles falam pra gente fazer, eu pesquiso no YouTube, aprendo alguns exercícios e eu mesmo faço em casa os exercícios. Aulas pré-natais, então são coisas que a gente tem que buscar, né? Que a gente tem que pesquisar, principalmente quando a gente
e está sendo acompanhado no órgão público. Quinto para o sexto, comecei a sentir umas dores na parte de cima da barriga. É aqui assim, ó, não dá para vocês verem, mas é um pouco abaixo do seio, aqui, ó, aqui, um pouco abaixo do seio e no comecinho da barriga. Comecei a sentir umas dores, eu ainda sinto até hoje, só que não são frequentes, não é todo dia que eu sinto, não é o dia todo, é às vezes. Só que são dores doloridas, é uma dor dolorida. E me falaram 2 vezes, né, 2 médicos me falaram que pode ser gases, provavelmente é gases. Como eu já tive problema no início da gravidez com questão de gases, então talvez seja mesmo. Mas também me falaram que pode ser por conta da barriga, que a barriga tá esticando, né? Então o bebê nessa fase ele já tá crescendo, ele já tá maior, né? Tá crescendo tanto de tamanho quanto de gordura, que hoje a baby deve estar mais ou menos com 1 quilo. A última vez que eu fiz ecografia tava com 600 e poucos gramas, mas hoje já deve estar com 1 quilo. E então a barriga vai esticando, né? Então tem essa flexibilidade que muitas vezes a nossa barriga não tem, né? E a barriga também tem a questão da barriga de uma pessoa que está gerando pela primeira vez e a barriga de uma pessoa que já gerou, já teve filhos, e que é um pouco diferente. Porque você pode ver uma pessoa que já teve outros filhos, 2, 3 filhos, no segundo, terceiro filho, a barriga dela cresce bem mais. Já no primeiro filho, a barriga fica pequena, né? Eu mesma sou magrinha, então o que mais cresceu em mim foi barriga. Não foi braço, não foi perna, não foi nenhum peso além disso. Hoje eu engordei 13 quilos. Até hoje eu engordei 13 quilos, né? Eles dizem que o ideal é que engorde até 12 quilos. Então até hoje a moça lá da triagem falou pra mim, ó, daqui pra frente você tome cuidado, né? Segura um pouquinho aí pra você não engordar tanto. Então comecei do 5º, 6º mês, comecei a sentir essas dores aqui na barriga, cãibra nas pernas, né? Às vezes dá cãibra. O que eles falam para fazer? Apertar, colocar o calcanhar para baixo, né? Empurrar o calcanhar para baixo quando sentir cãibra nas pernas. Dores na lombar. Exercício físico, eu sei que eu tenho feito pouco, né? Caminhada, a gente precisa fazer caminhada, a gente precisa fazer um exercício físico, precisa tomar bastante água, é importante tomar bastante água. Aí do 6º pro 7º mês, que eu comecei a sentir a minha barriga mais expansiva, a lateral da barriga, comecei a sentir o bebê mexer de verdade no dia 7 de julho, já tem quase 2 meses. Antes disso, gente, ela quase não mexia, era muito... Na verdade, eu acho que eu não sabia que era mexendo, né? Dizem que no começo, quando a mãe não sabe, quando a pessoa não sabe, é como se fossem umas bolhas de ar na barriga. Então, como eu não estava muito acostumada, talvez até como se fossem uns gases, né? E eu não sabia que era mexendo. Mas no dia 7 de julho foi que eu senti mexendo de verdade. E tem uma coisa que é interessante, a questão do emocional, né? É nítido que o que a gente sente, a criança também acaba sentindo. Então, é importante a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente anda, tomar cuidado com quem está perto da gente. Nesse último mês, na verdade, né? Mês de outubro, assim. Teve alguns dias que foram específicos, né? Que aconteceram algumas situações, assim. Então, teve um dia que eu senti muita dor na lombar. Muita falta de ar. Eu não achava posição para dormir, sabe? Foi bem complicado. No outro dia, eu vi um pouco de colostro sair, que é um líquido, né, meio amarelado que sai no seio e que geralmente sai antes, né, do leite materno, realmente sai o colostro. Então, teve um dia que saiu um pouco. Teve um outro dia em que a minha lombar, ela travou. Eu sentia tanta dor que eu não conseguia andar direito. Então, era um incômodo muito grande, né? Então, assim, durante esse período, eu senti minha barriga mais dura, como se ela tivesse estufada, assim.
a gente, né, começa a sentir o bebê se mexendo mais. E é muito gostoso isso, é muito gostoso sentir o bebê mexendo. E às vezes eu até levo um susto. As pessoas até riem de mim, porque eu tô aqui conversando com você e daqui a pouco, aí eu, ai. Aí a pessoa, o que foi? Mexeu. Mas é porque é tipo um pum, uma batida assim forte em um lugar que você não espera, né? Porque às vezes você espera no meio da barriga e ela vai e bate no outro canto da barriga. Então é muito engraçado. Algo que eu me pergunto várias vezes é, nossa, tem um ser humano dentro de mim. Você já parou pra pensar? Já parou pra pensar que quando você tá gerando um ser humano, uma vida. É um novo ser dentro de você que vai florir, sabe? Você tá gerando uma pessoa que vai enxergar, que vai ter olhos, que vai ter boca, que vai falar, que vai andar, que vai correr. Você tá gerando algo, um ser que tem propósitos, tem projetos, vai ter sonhos, que tem promessas e que vai realizar tantas coisas ainda na Terra, no mundo, né? Então, acho que muitas vezes a gente não consegue parar para pensar nisso. Uma coisa que me surpreende na questão da criação humana é você imaginar um ser dentro da sua barriga. Você conseguir perceber, sabe? Olhar para dentro e falar assim, eu tô gerando. Tá nascendo olhos, tá nascendo cabelo, tá nascendo pele, tá nascendo ossos, tá nascendo dedos, pés. E você pensa, isso dentro de mim. Como que pode Deus fazer algo tão perfeito, tão magnífico, né? Dentro de seres humanos, dentro de pessoas que muitas vezes a gente não se acha merecedor, se acham nada, né? Mas Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então, quando eu paro para pensar na formação do ser humano, não tem como dizer que Deus não existe, não tem como não ver a perfeição, a plenitude de Deus, né? Já entrando no 7º mês, o que acontece, né? Os pés começaram a inchar, o tornozelo começou a inchar, dificuldade para fazer xixi. Para fazer xixi não, mas para enxugar, né? Porque a barriga começa a ficar maior, você começa a perceber o crescimento da barriga ali com frequência. E para você imaginar, no 3º trimestre, que são os 3 últimos meses, 7, 8 e 9, o bebê cresce de 1 a 2, 3 quilos. Então você imagina o peso que a sua barriga fica, né? O peso que a barriga fica, né? Nesses últimos meses. Então algumas coisas começam a mudar com a gente, né? É dificuldade para caminhar, é dificuldade para correr, para fazer atividade física. Uma coisa que aconteceu comigo, eu não consigo ficar muito tempo em pé. Então eu lavo uma louça, daqui a pouco eu preciso sentar. Eu arrumo alguma coisa, eu preciso sentar. Eu vou limpar a casa. Nossa, para limpar a casa toda é bem complicado, porque começa a dar incômodo, começa a doer, E aí a gente não quer reclamar, né? A gente quer evitar a reclamação, a murmuração, mas é bem complicado. Então, aumentou muito o meu cansaço nesse 7º mês, né? Entrando no 7º mês, continua às vezes dando dor lá na lombar, né? Hoje mesmo, quando eu estava caminhando, dá uma dorzinha aqui atrás, um pouco acima dos glúteos, né? Bem no comecinho da coluna aqui embaixo. Então começa a doer, às vezes as câimbras, né? Quando fica muito tempo com as pernas, né, sentada, alguma coisa assim. Então é bom colocar as pernas para cima. Sentou, colocou uma cadeira para botar as pernas para cima. Deitar, colocar as pernas para cima também. Tenho sentido também um pouco de sono, sabe? Assim, no final da tarde. Às vezes eu não consigo dormir direito à noite. Aí quando chega 5 horas da tarde, dá um sono. 4 horas da tarde, dá um sono. Às vezes eu deito e tiro um cochilo, tiro um sono. Às vezes eu prefiro não, pra poder não dormir. E foi então entrando pro 7º mês já, né? De agosto agora pra setembro, que eu comecei a comprar algumas coisas. Então, a gente comprou berço, comprou cômoda, comprou algumas roupinhas, uma toalha, né? Comprou colchão, não sei o que, poucas coisas.
Aí hoje, né, 7º mês, 29 semanas, hoje eu chego no pré-natal. O enfermeiro vira pra mim e fala: é bom que você tenha a bolsa da maternidade pronta. Ai, me desculpa, mas eu ainda não tenho muita coisa. Como que eu vou? Mas eu vou preparar essa bolsa. Por quê? Né? É importante que nos 3 últimos meses a gente não sabe se o bebê vai nascer prematuro, se ele vai estar com pressa de nascer. Ele falou que no meu caso, provavelmente não terá isso. Mas caso ocorra, né, que esteja pronto, né, a bolsa do bebê, a bolsa da mamãe, para ir para a maternidade. Então, o meu foco agora, o meu objetivo é conseguir arrumar essa bolsa, né? Comprar a bolsa, comprar as coisas que coloca dentro da bolsa, para que a gente possa chegar tranquilo, certo? Outras coisas que ocorreram aqui, que eu cheguei até a anotar. Semana passada, teve um dia que eu senti uma queda de pressão muito grande. Eu acho que eu fiquei muito tempo sem comer. Então, quando eles falam, come de 3 em 3 horas, come pouca coisa em pequenas refeições, não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Realmente, quem tem facilidade, principalmente para queda de pressão, isso é complicado. Então, coma regularmente, come pequenas coisas, come uma coisa ou outra, uma fruta, um biscoito, alguma coisa, faça uma alimentação saudável, mas não fique muito tempo sem comer, porque eu fiquei preocupada comigo. Fiquei preocupada do jeito que eu estava e ficou alguns minutos assim. Eu deitei, senti vontade de tomar um suco de uva, de fruta, e senti vontade de comer doce, né? Mas eu precisava era me alimentar. Teve um dia também que o bebê mexeu tanto. Gente, é uma menina. Nossa, Sarinha está a caminho, né? Eu não falei o sexo aqui, talvez você já saiba, mas você que não sabia, nosso filho, nossa filha é uma menina linda, em nome de Jesus, né? Abençoada. E o nome dela será Sara. Então, teve um dia que ela mexeu muito. E pra mim foi surpreendente, porque como ela não mexe muito, né? Mas enfim. E é isso, gente. Sabe? Já tinha um tempo que era pra eu fazer esse vídeo, essa live. Já era um tempo pra eu falar um pouco sobre, né, como estava sendo. Era pra ser nos primeiros meses. E eu deixei perdurar até o 7º mês. Mas não mais importante que isso é a gente tá fazendo o que é preciso fazer, né? Eu gosto muito de contribuir, de falar, de passar, né? Tô aqui não só passando a minha experiência, mas também mostrando para você que está gestante ou que quer estar gestante, para que você se prepare, né, para esse momento, para que você saiba cuidados essenciais, principais, para que você vá se cuidando desde já, tá bom? Eu agradeço a sua companhia, agradeço por você estar aqui, que você possa curtir, né, esse vídeo, curtir essa nossa conversa aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te traga paz, esperança, amor. E que se você ainda não tem um filho, que o Senhor possa fazer na sua vida, realizar e executar essa obra. Em nome de Jesus. Amém? Beijo grande, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.